Bom, eu sou filho de Lucas Lampros Inxauhaga e Rissai Sejima. Eu nasci em São Paulo em 1971, 6 de fevereiro. Quando completei mais ou menos 1 ano de idade, meu pai decidiu vir para cá, para Atibaia. E desde então eu estou aqui. As primeiras memórias que eu tenho foram da casa onde eu morei durante muitos anos aqui em Atibaia, na rua Clóvis Soares. Era uma casa grande, tinha um terreno muito grande também aos fundos, onde meu pai cultivava muitas árvores frutíferas, vegetais. E tinha um abacateiro lá no fim do terreno, era enorme o abacateiro. Nunca deu um abacate. Eu não sei o que tinha aquele abacateiro que nunca tinha dado um abacate. E meu pai, de ano para ano, pensava: este ano vai dar, porque senão eu vou cortá-lo. E acabou não cortando. E acho que ele está lá até hoje, não dando abacate. Uma coisa que eu me lembro muito bem também daquela época, da minha infância, é que eu ficava lá no ateliê do meu pai, ele me dava papel, tinta, eu ficava no chão, enquanto ele ficava lá no estúdio pintando ou fazendo os trabalhos dele de propaganda, desenhos, etc. Eu ficava desenhando durante horas e ouvindo música clássica também. Foi uma época muito tranquila, muito feliz na minha vida, sabe? Uma época em que havia harmonia no lar, né? E lá em Clóvis Soares também aí nasceu meu irmão Hector, em 74, né? Eu nasci em 71, ele nasceu em 74, e minha irmã nasceu em 77. A característica dos desenhos eram que eram muito coloridos, né? Meu pai falava sempre, ele tem gosto por cores, né? Ele falava. E eram muito coloridos. Eu fazia dinossauros com muita cor. E eu misturava técnicas, gouache, caneta hidrocolor, e eu misturava as técnicas, assim, e o meu pai me incentivando lá para fazer essas coisas. Eu fiz um parquinho, né, lá no Florencio Pires de Camargo, 77, e lá conheci muita gente que convive comigo até hoje. Todos nós éramos crianças e brincávamos, e todos nós estamos até agora, né, unidos. O Vitor Carvalho. A primeira lembrança do Nestor era aquela inveja boa dos desenhos dele, né? Então ele era o cara que sempre desenhava melhor que todo mundo na classe. E ele desenhava o que ele queria, ele tinha uma desenvoltura muito destacada dos outros em relação aos outros, né? Enquanto a gente estava fazendo aqueles homenzinhos com bolinha e palitinho, né? Ele já fazia caricatura, já fazia os desenhos de dinossauro, né? Então ele sempre se destacou desde criança, né? Principalmente nessa área do desenho, que é o que a gente mais acompanhou o processo de trabalho dele. Eu acho que foi uma felicidade muito grande, né, ter a amizade deles, e foi interessante isso também, né, da minha habilidade de desenho, né, e quem não gosta de dinossauro, naquela época não existia Parque dos Dinossauros, o Spielberg nem pensava nisso, e eu já estava com vontade de ser paleontólogo também, né. A década de 80 foi muito profícua, muito boa. Foi aí a época dos inícios, né, na minha vida. Inclusive o seguinte, em 91, quando houve a explosão da crise, eu não sabia o que era esquizofrenia, ninguém sabia, era uma palavra nova e ninguém falava disso também, né? Aconteceu, infelizmente. E todas as vezes que eu leio, eu sinto que foi eu que fiz a guia de internação para o Nestor. Ele foi levado para lá. E todos nós, psiquiatras, fazemos essas guias de internação
muitas vezes sem saber que aquele indivíduo, o que ele pensa. Porque para nós, o diagnóstico de esquizofrenia ele é feito pelos sintomas trazidos pela família e pelo paciente. Sintomas, sinais de doenças, sintomas. E nós internamos para que esse indivíduo possa ser tratado. Nós imaginamos que lá no hospital eles vão tratar com remédios que vão agir aqui e ele vai melhorar da esquizofrenia. Foi da pior forma possível, eu acho, sabe? Não sei se tem melhores formas para descobrir uma coisa dessa. Eu acho que sim. Às vezes as pessoas têm um diagnóstico da doença e podem se tratar com menos brutalidade, né, em relação ao que é feito com elas, por exemplo, numa clínica psiquiátrica. E eu tive uma crise muito grande. Todos os anos anteriores parece que desembocaram em 1991 naquela crise. Eu andava pelas ruas, andava seminu, sem comer, sem beber. Andava muito atrás aqui no bairro, para lá, tinha muito mato, eu ficava lá no meio do mato, queria ficar só, não queria companhia de ninguém me entendia também, ninguém sabia. Enquanto isso, meus pais estavam muito, mas muito chocados pelo que eles estavam vendo comigo, né? Eu cortei o cabelo, deixei a barba crescer, não comia direito, não me alimentava, não tomava água direito e estava sempre fora de casa. E eles queriam que eu ficasse dentro de casa e eu não podia ficar porque não dava para ficar. E aí aconteceu o seguinte: eu fui pego, né? Meu pai foi atrás de mim junto com um amigo dele. Vieram o camburão, veio policiais, veio a ambulância. Me colocaram uma camisa de força e eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu fui no pro posto de saúde do centro da cidade, e aí o médico, né, o doutor Agenor, que era médico psiquiatra, ele olhou para mim e falou assim: tá com esquizofrenia. Ele bateu no capô do carro e falou assim: toca para Amparo. O que seria Amparo? Eu não sei até. Naquela época eu não sabia o que era esquizofrenia e o que era Amparo. E aí eu fui jogado, né, assim como se fosse alguma coisa dentro do sanatório. Pessoas diferentes, ambiente horrível, muros enormes, uma prisão lá. Fiquei 3 meses, quase 4 meses lá. Nossa, foi muito impactante, muito, muito. É assim, eu vou narrar nua e cruamente o que aconteceu. Eu estava na maca, fui transportado por lugares dentro daquele sanatório que se pareciam labirintos, né, internos. Fui colocado num posto lá, amarrado, amordaçado na cama, tomando soro durante vários dias. E a dor que eu tinha nas costas era enorme por conta do colchão muito duro que eu estava deitado. Aí, por fim, eu falei assim: tá bom, deixa, eu vou fazer o que vocês querem. Me soltem daqui, eu não aguento mais. E aí me soltaram, me trouxeram um pedaço de frango, arroz, feijão, salada e um suco. Eu nunca comi coisa tão gostosa como aquele frango, depois de tanto tempo sem comer nada. Parecia o manjar dos deuses aquele frango lá. Na época, a crise não tinha como tratar dela sem estar num lugar daquele. Existiam outros lugares melhores. E hoje existem outros lugares melhores ainda mais. Mas naquela época, ali era
era a possibilidade de eu tentar me restabelecer, né? E comecei a tomar medicamentos, esse remédio me fazia ficava de um jeito, eu ficava robótico, assim, ficava duro, babando, mas a gente ficava com esses efeitos colaterais, né? Hoje eu tomo um medicamento que tem efeitos colaterais, mas não dessa forma. Tive essas internações e, na verdade, depois de um certo tempo, o Nestor foi se tratar em outros serviços. Eu perdi o contato. As medicações novas, modernas, que o Nestor veio a tomar, não foi por minha providência, não foi. Quando ele chegou para mim, melhorado, ele já estava tomando esses remédios que eu mantenho até hoje. Remédios mais modernos, essas coisas sofisticadas. Aconteceu um dia, eu estava no banho, aí veio um cara lá, eu falei, o que esse cara quer? Começou a falar comigo. Ô, Nestor, meu amigo, não sei o quê. Sabe de uma coisa, eu te admiro muito, eu falei assim, eu também. Eu sabia que aquele cara tinha matado 5 pessoas só com as mãos. Ele era um assassino. Alguma coisa ele queria comigo lá no banho. Aí quando ele se aproximou para falar aquilo que ele queria, eu ouvi, e ele ouviu também do alto-falante, alô, Nestor Lampros, por favor, na recepção alta. Justo quando aquele cara ia, ele falou assim, tô vendo que você é um cara muito sortudo. Muito sortudo, eu falei, graças a Deus. Ele me deu um abraço e falou, vai com Deus. Você escapou dessa. A saída também não é fácil, porque você não sabe como você vai ficar lá fora. Você não sabe como vão fazer de que forma você vai lidar com a liberdade também. Às vezes você fica meio assim, meio que sem saber o que fazer. Aí a forma com que a família nos acolhe, isso é muito importante. Porque se o esquizofrênico precisa muito do apoio da família ou de alguém que dê a ele o sustentáculo emocional. A minha família, eu acho que o meu pai, ele foi o grande incentivador da arte, e no fim da vida dele foi a grande força que me manteve coeso. Então, o Lucas Lampros era excelente ilustrador também, artista plástico. Também um pouco, acho que talvez eu possa falar da gravura, mas ele era um artista plástico completo também. E, claro, grande influência na carreira do Nestor, o pai, né? Meus irmãos não aceitam que eu tenho esquizofrenia, minha mãe também não, infelizmente. Minha família, por parte materna, também não se importam. Então, infelizmente, existe isso. E a gente vê outros casos também que isso acontece também com outras pessoas. Mas a importância da família é fundamental no acolhimento do paciente com esquizofrenia. O tratamento é outra coisa, a consciência de que você está doente e que precisa tomar remédio, precisa fazer terapia, é fundamental para a vida da pessoa, não pode parar. Mas ainda assim, eu tenho momentos em que tenho alucinação, eu tenho momentos que tenho alucinação auditiva, visual, eu tenho momentos que tenho alucinação táctil também. Eu sinto a pele, eu sinto a pessoa que não existe. É impressionante isso. Mas agora as pessoas estão conhecendo a esquizofrenia, estão conhecendo as doenças ditas mentais e estão com muito mais informações, as pessoas têm muito mais informações do que antigamente. Antigamente ninguém sabia de nada. Eu estou falando há 20 anos atrás. Infelizmente, mas agora eu acho que está se dando a possibilidade de abrir
a mente e o coração das pessoas para essas coisas serem reveladas à sociedade. E isso é bom, né? Eu acho que quanto mais abertura, quanto mais se fale, quanto mais liberdade de se falar dessas coisas, melhor para todo mundo. Eu acho que tem uma contribuição também em relação, né, ao que a gente chamaria de, sei lá, doenças mentais, né? Eu acho que, nesse sentido, eu acho que ele tem uma atuação, uma presença na sociedade, no sentido de que a arte, ela é terapêutica mesmo, né? Vide Nise da Silveira, né? Que trabalhou com reeducandos e pessoas que estavam à margem da sociedade, mostrando assim um grande potencial estético mesmo, né? A arte tem uma função na minha saúde mental, na minha saúde é importantíssimo, né? Vamos falar assim, eu aprendi a trabalhar com a esquizofrenia. Não negá-la, porque seria negar uma coisa que eu tenho e que não dá para negar, mas aprender a trabalhar com ela é ter em mente que ela é como um filtro, como uma lente que faz a gente olhar por certos aspectos da vida pessoal e vida do mundo onde a gente está. A principal manifestação, para mim, né, do Nestor está no desenho. Eu acho que o desenho ele acaba sendo como uma digital. Assim como nós temos a digital, né, ou a íris, né, do olho, né, que é usado até em banco, né? Ou seja, cada um tem a sua íris, cada um tem a sua digital. O desenho me parece que é a melhor maneira de você conhecer um artista. Eu adoro caderno de desenho, por exemplo, né? Ou sketchbook, se você prefere chamar. Porque lá parece que está o artista na sua maneira mais autêntica. Então, no caso do Nestor, eu acho que o desenho traz essa autenticidade. A simbologia também que eu utilizo é uma simbologia que está em todas as culturas. O arquétipo, ela está em todo lugar, né? E está sendo criada e transformada. E eu uso esses arquétipos para mostrar também um pouco da minha arte. Para quem conhece, eu acho que é até um pouco mais fácil de fazer essa leitura. E para quem não conhece tanto, também é muito interessante porque você faz novas leituras, né? São pinturas, são trabalhos que você realmente consegue criar histórias, você consegue imaginar uma série de situações, né? A partir daquela imagem que ele traz, a partir da composição que ele faz. Interessante notar que meu pai também ele era muito incentivador da minha arte. Ele era a primeira pessoa, ele faleceu em 2014. Ele era uma pessoa extremamente assim, com o passar dos anos, ele se tornou uma pessoa sábia, né? E a gente tinha altas conversas sobre arte, sobre questões filosóficas também e artísticas, e sinto muita falta dele. Mas ele me incentivou muito. Sem ele, acho que eu não teria sido artista. O seu Lucas Lampros, ele era uma figura notável, assim. Ele fazia esculturas, né, de papel machê, desenhava também, trabalhou com publicidade. E também eu tive uma época em São Paulo que eu tinha uma lojinha no shopping, né? E que a gente levava os bonecos de papel machê para vender na loja, era um maior sucesso. Então sempre teve esse vínculo, né? Tanto com o pai dele, com a família dele, né? Mas sempre com o Nestor à frente, por essa longa amizade que a gente tem aí desde criança. Uma coisa que ele falava que era notória é o seguinte, ele falava assim, você tem o dom da escrita, eu não tenho. Ele falava assim, infelizmente eu não sei escrever. Ele sabia escrever, talvez ele não dominasse o idioma português, a língua portuguesa. Meu pai nasceu no Uruguai, o pai dele era grego, era marinheiro também. Meu pai foi marinheiro também durante a guerra de 39 e 45. Esse período de tempo ele foi marinheiro da Marinha Mercante. Ele embarcou com 19 anos de idade, voltou para o Uruguai e viu que o Uruguai era muito pequeno, né?
e tinha um gigante do lado do Uruguai, que era o Brasil. E ele teve uma grande assim, interesse em fazer sua vida no Brasil, né? Como muitos uruguaios fazem. E ele era feliz aqui, né? Aí eu perguntava para ele, e aí, vamos voltar para o Uruguai? Ele falou, não, podemos viajar para lá, mas voltar não, minha terra é o Brasil. Esse daqui é um quadro do meu pai. É sobre os signos, essa é a Virgem, Touro, tem o touro aqui, o cabelo dele. Um autorretrato, deixa eu tirar aqui. Autorretrato. Para ver como ele era bom em retratar, né? Como ele dominava a arte do retrato. Era ele. Autorretrato. Muito bonito, né? Eu me lembro dele, ele estava no banheiro, e aí ele pegou, estava no banheiro, estava no espelho, ele pegou tinta, não sei o que, foi lá fazer e fez em meia hora estava pronto esse autorretrato. Eu não posso deixar de falar também que eu tive um contato com o Edson Beleza, o professor Edson Beleza. Foi uma grande referência para mim. O Nestor, ele é um dos maiores artistas que eu conheço, cara. E ele se consolidou no trabalho dele, né? Qualquer suporte ele trabalha, seja quadrado, seja tondo, seja o que for, ele tá lá e você vê a composição dele é super equilibrada e muito legal. Uma vez eu lembrei de uma coisa que eu fiquei bastante chateado, cara, porque teve um salão de arte aqui em Atibaia e o Nestor mandou 3 trabalhos grandes. E aí ele não entrou. Eu falei, nossa, mas o que será que aconteceu, né? Os outros trabalhos, tem trabalho que é de gosto duvidoso, depende do crítico, entendeu? Aí o crítico vai, pô, esse trabalho eu acho tão legal. Ah, não, muito parecido com o Picasso. Eu falei, caraca, então toda a arte conceitual que está aqui dentro é parecido com o Marcel Duchamp e entraram. Né? E aí eu falei, Nestor, não esquenta a cabeça, continua trabalhando que o seu trabalho é bom pra caramba, né? E aí a gente vê o trabalho dele consolidado hoje, cara. Tudo que o Nestor faz é ótimo, ele tem estilo, né? Então hoje em dia, né, o artista que tem estilo, ele se destaca, certo? Você tá nas grandes galerias, isso aí é uma outra história, mas ele sabe o que está fazendo, cara, e eu gosto demais do trabalho dele. A oficina lá no Ateliê Garatuja foi muito bom, importante, já da década de 90. Foi muito importante também para a minha socialização. Eles me tratavam muito bem lá, eu me sentia em casa. E também para aprender, né, gravuras, como fazer gravuras. O Márcio também é uma pessoa muito especial, né? Gosto muito dele também, da Elce também. E o Ateliê Garatuja é um lugar onde a arte está em primeiro lugar, sim, sempre. Tanto pelo lado pedagógico como pelo lado artístico mesmo, de criação. Na pintura eu acho que é incrível, mas tem muito dele, né? Acho que é uma forma que ele tem de trabalhar a questão, né, do inconsciente, toda essa questão que a pintura tem que ter do fazer artístico ali junto com o imaginário, né? Para ele deve ser assim imprescindível fazer isso, né? Produzir, né? Tá pintando. Eu acho que é a saída dele. Ele não pode parar, tem que estar produzindo o tempo inteiro, escrevendo, né? E acho que o talento dele assim, é reconhecido. Acho que todo mundo reconhece. As pessoas não conhecem muito bem a esquizofrenia, né? Pensam que a pessoa sempre é violenta, não é assim. Tem casos de violência e tem casos que a pessoa transcorre numa tranquilidade muito grande, né? Eu, por natureza, não sou violento. Mas quando eu estou em crise, muita crise, por exemplo, quando eu estou dentro do sanatório e fiquei em 99 lá, eu arranjei muito problema lá com os outros e me vinha uma força impressionante.
eu briguei com muita gente lá. Eu tive a sorte de não fazerem, como eu vi outras pessoas fazerem linchamento lá. Por um triz, quase fizeram comigo também. A esquizofrenia é feita de surtos. Mesmo antigamente, quando não existia remédio, eles iam para o hospital e ficavam sem tomar nada. E o surto passava sozinho, porque o nosso cérebro fabrica substâncias anti-surto. E pode demorar 6 meses, 1 ano, ou que pode não produzir nunca. O que a gente vê é que a cada surto a pessoa fica anormal, digamos, mas com algumas sequelas, que a gente chama de defeitos esquizofrênicos. Então é aquela pessoa assim meio diferente, aquela pessoa afetivamente mais embotada, aquela pessoa que a gente fala, não é possível que uma pessoa fique com sentimentos estritamente, ou honesto, esquizofrênico honesto, por exemplo, se ele sem querer causar um acidente na rua, ele quer assumir a culpa. Eu tive um paciente assim. Nelson Souza. Então, a gente fala um com o outro por trovas, por textos absurdos, textos poéticos, diálogos nonsense e coisas que ainda eu vou descobrir o que são, porque eu não entendo até agora. Olha, eu fiz uma proposta para ele, da gente escrever, mandar um para o outro um recado, mas que não tivesse nexo. E é muito... Você tentou fazer isso? Olha, não é fácil. A sua mente, ela recusa, sabe? Então, você tem que pensar para não pôr lógica no texto. E a gente trocou umas coisas assim. Parece uma coisa de maluco, isso que eu falei para ele, né? Parece que isso aí não tem na arte e é coisa de maluco. Mas é um treino para a mente, sabe? Que não é fácil. Esses textos não era trova. Ele me chama de Nerso, não de Nelson, sabe? Porque ele é muito gozador também, né? Faz parte da própria criatividade dele, né? Mas então, seria uma coisa assim. Oi, Nestor, está chovendo aí? Olha, aqui deu um terremoto, mas não aconteceu nada. Caiu uma nuvem e os bois estavam passando, né? E na esquina encontraram alguns cavalos, mas a banda estava tocando também, né? E por aí. Então, tu não completa, sabe? Tenta fazer isso, porque não é fácil. O Nelson é uma pessoa que está com 80 e tantos anos, mas parece ter o espírito de um jovem, né? Ele brinca com coisas assim muito, muito legais. E o Nelson é uma pessoa referência aqui em Atibaia. Ele conheceu muito o André Carneiro, a Dulce, o irmão da Dulce Carneiro também. Ele é uma pessoa assim que é admirável, né? Ele não é por conta da idade que ele vai parar de fazer as coisas. Ao contrário, parece que ele está muito mais produtivo e fazendo trovas de uma forma muito interessante. Juliana Gobi também, sim, com certeza. Ela com a Calúnia também, ela fortalece a cultura de Atibaia também em termos literários, né? Então, assim, pensar num cara que escreve, Trigais, por exemplo, né? O pão que comemos, nele não vemos
os imensos trigais. Então, essa frase é de uma sabedoria humana, de uma pessoa tão comprometida com as coisas da existência e nos toca profundamente. Sem contar que o Nestor também, muita gente não sabe, mas além de ser premiado pela sua obra artística em torno da questão da pintura, é também muito premiado com a sua lavra poética. Isso é muito importante ressaltar. Isso para além de Atibaia, né, na questão nacional. Então isso para a gente, para as pessoas que são de Atibaia, para as pessoas que moram em Atibaia, isso é um alento e isso também, toda pessoa da nossa área, eu brinco sempre disso, né, e eu que gosto de trabalhar a questão da coletividade. Se um ganha, todos ganhamos. Se um é premiado, todos são, de certa forma, premiados também. E é muito importante. Conheço a Juliana há muitos anos. Ela está sempre evoluindo também, isso é muito bom. Ela é muito capacitada para gerir a calúnia e minha saudação a ela também. O Nestor na poesia também é craque, porque ele tem um trabalho de muito cuidado com as palavras. E nada na poesia do Nestor é superficial. Tudo na poesia do Nestor tem esse quê, esse tom de profundidade. Eu tenho processos. Ao longo do tempo eu fiquei consciente de que forma eu posso abordar uma pintura. Tem técnicas, como a poesia também, tem técnicas de criação de textos que eu utilizo para fazer os textos e as pinturas também, e os desenhos. As obras dele, logo nesse primeiro momento, eu já achei elas incríveis, de uma criatividade, uma sensibilidade, mas depois que eu li o livro, eu fiquei ainda mais conectada com elas. Ele trouxe as obras para o lançamento do livro, e as obras ficaram no nosso espaço, no nosso ateliê e na nossa galeria. E eu trabalhava diariamente olhando para as obras, e eu comentei com ele um dia, eu falei, cada vez que eu olho a sua obra, cada dia eu vejo uma coisa diferente, um elemento diferente. Então as obras dele me impactam muito, e a gente ainda teve a surpresa maravilhosa que ele fez uma casinha utópica pra gente, ele fez esse quadro e nos deu de presente. Nossa, foi muito emocionante. Eu acho que o Nestor, ele desperta isso, me desperta muita emoção, assim, ele é muito, muito sensível. A pintura tem aquela pintura que eu já penso assim, eu já me veio a imagem mental da pintura completa. Então é só seguir mais ou menos aquilo. Às vezes eu vou às cegas para a tela, sem fazer lápis, sem nada, e vou construindo a partir dos meus sentidos, sentimentos, através das cores que se apresentam, das formas, e aquilo vai se moldando ao longo do tempo, ao longo da criação da arte. Olha, para mim foi um impacto, assim, eu já tinha visto algumas obras assim, mas quando eu vi pessoalmente a série que eu vi dele e que fala sobre os transtornos, né, umas especialmente que o pai dele fazia também, que é um médico olhando dentro da cabeça, essas que ele tem nessa linha, para mim são trabalhos fortíssimos, assim, e mais uma vez muito honestos. O artista de verdade, ele precisa ser honesto, né, tem muito da nossa história que vai para a tela, e eu acho que ele faz isso assim, sem filtro. Por isso que é tão impactante, né? A composição, as cores, a forma como ele não tem medo de jogar na tela o que ele sente. Eu acho que faz dele um cara único, assim. O Nestor, eu estava comentando com você, ele é uma das poucas pessoas que eu conheço com transtorno de esquizofrenia que chegaram no fundo do poço, como ele chegou mesmo, e retornou. Então ele é um homem que venceu a si mesmo. Isso é muito difícil, é difícil um homem que vence a si mesmo em qualquer problema na vida. Numa separação, na perda de um emprego, numa situação difícil, numa situação de vício. Ele teve isso num transtorno mental e ele voltou. Né? E voltou e se cuida. Claro que ele tem amparo das pessoas que estão ao lado dele. Mas mesmo assim, eu conheço pessoas que tinham amparo e que nem estão mais aqui. E ele voltou, ele é um vencedor, né? Ele fala de muitas formas com a gente, né? E eu não me ouso a tentar definir como é que ele fala, como é que ele pinta e como é que ele consegue atingir a gente, porque eu iria me limitar nas minhas palavras e não ia conseguir explicar, né, o que ele faz. Mas
eu me sinto assim realmente muito tocado pelo que o Nestor faz, né? Muito mesmo. Eu acho que o Nestor, ele ser multifacetado, assim, ele ser completo, assim, né, ele vai conseguir abranger um público gigantesco, assim. Quem gosta de ler um livro, o Nestor tem um livro. Quem gosta de uma pintura grande, o Nestor pinta telas grandes. Quem gosta de uma coisa pequenininha para casa, pode ser isso. Quem gosta de poema, o Nestor faz. Então, assim, e ele consegue ser bom em tudo que faz, assim. Então, a contribuição do Nestor hoje para a cidade de Atibaia e para o município e para qualquer pessoa que se aproxima dele é muito grande. A pessoa vai ter, assim, vai enxergar no Nestor, assim, uma pureza, assim, um ser humano é difícil de definir, assim, mas vai encontrar no Nestor um cara do bem mesmo. Assim. Como houve a crise, né, de esquizofrenia, houve a crise também da minha conversão. Mas é interessante que ninguém falou de Jesus Cristo para mim, nem de Deus. Eu não acreditava em Deus. Eu cheguei a ser materialista dialético e ateu. Um dia, eu, chorando, eu pedi perdão a Deus pelos meus pecados e uma coisa muito, mas muito pungente. Eu não me esqueço jamais. Chorei durante um dia, assim, chorando, pedindo a Deus que pudesse me perdoar pelos meus pecados, e alcancei, né, a conversão. Cria em Jesus Cristo agora. E Cristo me deu uma nova vida. Então, mesmo com os problemas, isso me deu muita força para ir adiante. A segurança de que Jesus estava do meu lado. E isso é uma coisa muito, mas muito alegre, feliz, né, que a gente pode ter. Então, a Indiara, ela faz parte da minha cura, do meu processo de cura. É coisa feita no céu. É coisa feita no céu, é uma união de almas. A gente, graças a Deus, se dá muito bem. E eu digo que ele não é só meu marido, ele é meu companheiro. E nós temos uma parceria. Nós temos uma parceria. Nós já fizemos exposições juntos. Eu não sou artista plástica, mas ele participou com artes plásticas e eu com poesia. Eu fiz uma poesia para cada obra. Aliás, 2 vezes nós fizemos essa parceria. Porque o Nestor encontrou uma esposa para casar, a Indy, né? Que é uma pessoa diferente também. E que tem também uma docilidade específica para ele. E eu digo para você o seguinte, eu já coloquei isso uma vez que eu fiz uma palestrinha aí, que os cacos do Nestor, os cacos foram amarrados um a um pelo amor, pela docilidade e por Deus. O Nestor é um caco, é um jarro quebrado em cacos extremamente bem costurados. E usando as linhas da arte que ele usa, da Indy. Ele costura seus cacos, se assumindo esquizofrênico e expondo, né, enfrentando esse mundo aí. Eu acho que sem ela também eu não seria ninguém. A Indy, para mim, ela é uma pessoa formidável. Ela é uma pessoa assim que eu posso confiar plenamente nela. Nesse mundo que a gente vive com as pessoas que não podem ser confiar, não se pode confiar nas pessoas aparentemente, ou depois de muito tempo você pode ter a confiança delas. A Indiara para mim é a fonte de onde emana minha paz também, né, em casa. Ela é minha companheira, ela é minha amiga, ela é minha esposa querida. Eu amo muito ela. Às vezes a gente se mistura assim, mas sempre mantendo a individualidade. Uma coisa que eu falei quando a gente estava começando a namorar é que eu só encontrei a minha metade no dia que eu estava inteira. E ele também. Ele me encontrou quando ele estava inteiro. Quando a gente está fragmentado,
A gente não consegue se unir numa relação, porque a gente está muito quebrado, a gente está muito fragmentado. Então, nós nos encontramos, cada um a sua metade inteira. Não sei se vocês conhecem a história do vaso chinês, conhece essa história? É um indivíduo que estava numa feira na China lá, e tinha um homem vendendo vasos bonitos, e era um preço comum, e tinha um canto onde tinha vasos remendados, colados, por um preço absurdo. Isso aqui é caro. Por quê? Porque esses vasos são únicos. Eles quebraram um dia que eu fui transportar, e aí eu colei o que deu para colar. E percebe uma coisa, eles eram pretos. Essa cola que eu usei, eu pus pó de ouro. Então ficou um preto com pó de ouro assim. Interessante. Mas eles servem como para pôr água? Não. A água passa pelos buracos. Eles são únicos, mas eles não servem mais para ser água, como todos os vasos servem. Todos os vasos somos nós. Eu até acho que de vez em quando eu tenho uns capos meio quebrados, tento colar. Então esse vaso, o Nestor é um vaso colado com pó de ouro e com pó da arte, do amor para a Indy. Você imagina se ele não tivesse casado? Fazemos parte de um corpo, né? Um corpo só, né? Uma carne só. Um é o braço direito, outro é o braço esquerdo. O Dr. Maurício também, eu não posso deixar de falar dele também, porque ele é fundamental no meu processo de cura, de estar bem, né? Às vezes que eu vou lá conversar com ele, eu saio com muita força interior. Ele é uma pessoa assim muito diferenciada. Ele, ao longo do tempo, ele tem uma sabedoria muito grande, né? E ele gostava muito do meu pai também, e eu gosto muito dele, ele gosta da gente também, e eu acredito que ele é uma pessoa, assim, fundamental na minha vida, sim, sempre, e sempre será. Eu amo demais o Nestor, e abandoná-lo nunca fez parte dos meus planos e nunca fará. É preciso amar realmente, não só o amor homem e mulher, né? Família. A família, ela é muito importante no processo de cura. Não tem, a esquizofrenia não tem cura, como a maioria das doenças psiquiátricas não tem. Nesse processo a família é preponderante, então não virem as costas. Não cometam esse erro. Tenham paciência. Tenham amor. Olha, na minha visão arte, eu vou parafrasear Ferreira Goulart. A arte existe porque a vida não basta. Precisamos fazer a arte. No meu caso, a arte é o produto daquilo que nós somos, daquilo que nós fomos e do que seremos. Mas uma forma mais simples de dizer isso, a arte é uma necessidade, como comer, como respirar, como amar, como qualquer outra coisa. A arte é uma coisa extremamente humana que nos faz humanos também. Sem a arte, a pessoa se desumaniza. Com a arte, a pessoa se diviniza. A arte é isso.
Eu sou filho dos dias, a forma que preciso esquecer, o tempo inteiro dedicado a você nascer. Meu sonho estranho debaixo de um longuíssimo piano recorda minha voz diante do fogo e das fagulhas propostas pelos ventos. Sou filho da inquietação, da fruta de sua face sisuda, das noites e do longo abraço dos namorados. Tenho no meu mundo o reino que me estilhaçou e floriu-me, até que nascessem os mares, a multidão dos seres marinhos e os aliados dos filhos que cantavam nossa canção. Nesse mundo reino que tenho, desconheço que seja a morte, e desconheço o que há atrás, em seu bojo de desgostos. Copio as vozes do louvor, e durmo com minha companheira, no sonho do Pai e de mim, que não sou só. Desta justiça pura, neste meu reino em que julgo, em que me liberto. Os sons na chuva, minhas mãos, nunca sujas de qualquer culpa em que me anoiteço.